E a primeira palestra já está aqui. Eu quero convidar o meu querido amigo Alex Melotto, da Fundação MS, que vai falar sobre reforma de pastagens em integração com lavoura e floresta. Uma salva de palmas para vocês, Alex Melotto. Bom dia a todos. Já que só sobrou eu da Fundação, né? Meu chefe não está aqui, gostaria de agradecer a todos, agradecer ao Senar pela parceria no evento, agradecer ao Paulo Cardoso pela realização e a presença de todos vocês que saíram de casa cedo, né? O pessoal que veio de fora, para prestigiar o primeiro Mais Floresta do ano. O Paulo não falou, mas esse é um circuito que vai rodar no estado inteiro, então terá outros eventos. Para a Fundação é uma satisfação muito grande abrir o circuito e ter um evento sobre florestas dentro do Showtech. A palestra que me foi incumbida é justamente, aqui está na tela, falando sobre reforma de pastagem e integração com lavoura e pecuária. O que eu vou falar nada mais é do que a experiência que a gente tem adquirido ao longo dos anos em algumas unidades de pesquisa que a Fundação trabalha, ou nossa, ou de parceiros como é a Embrapa. Também agradecer, Zimmer, pessoal da Embrapa, leve o recado, por favor, pela participação aqui conosco. Unidades que nós trabalhamos e trazer um pouquinho para vocês da experiência que nós já temos nesse item, que é a reforma de pastagem utilizando a integração. Então, vou falar um pouquinho de um panorama geral sobre a produção pecuária do Estado. Os colegas também vão falar, então vou falar bem rapidinho. O Brasil tem o segundo maior rebanho do planeta, né? Perde apenas para a Índia, mas culturalmente nós sabemos que a Índia culturalmente não consome carne bovina, então o Brasil acaba tendo um papel mais importante do que eles no mercado de carnes. Mercado esse que só consegue exportar 25%. Então nós consumimos 75% da carne que nós produzimos. Com certeza, se nós produzíssemos mais, nós exportaríamos mais. Nosso número está super apertado, então você tem lá aí no desenrolar da imagem para onde vai cada item ou para cada país onde nós vendemos essa carne. Então a nossa exportação está limitada pela nossa produção, né? Nesse item que a gente está falando sobre melhoria de produção, aumento de produtividade, já entendemos que mercado existe. Nós já tivemos incrementos significativos na produtividade. De 1990 até 2008, nós aumentamos a nossa produtividade de carne, foi acrescida em 1,1 kg por ano, por hectare ano. Então, isso é significativo. Só que a nossa produção está aumentando, mas a população está aumentando. E a população precisa comer. E carne é a base da alimentação de muitas pessoas. A gente sabe que, numa esfera global de 7 bilhões de pessoas, existe um número estimado em 2,5 bilhões que nunca comeram carne bovina. Então, de cada 10 pessoas no planeta, 3 nunca comeram carne bovina. Não porque não querem, mas tirando a Índia, que é cultural, o restante é porque não tem mesmo. Ou não tem recurso para adquirir, ou não tem carne para comprar. Então, esse gráfico, essa escala tem que ser aumentada. Nós precisamos produzir mais carne. O Brasil é berço disso, dos conflitos ambientais. A gente vê por aí, o boi pirata é culpa da carne, o desmatamento. Então, nós estamos num ponto em que a abertura de novas áreas é praticamente um retrocesso. Especialmente sabendo a quantidade de áreas que nós temos. Nosso estado é um exemplo clássico disso. Nós temos 9 milhões de hectares de pastagem em algum estado de degradação, e é nelas que nós temos que trabalhar. Nós temos que sair daquele 0,7 UA por hectare e ir para 2,5. Nós precisamos aumentar a produtividade por área. Não adianta a gente sair por aí abrindo área. Faz muito tempo que eu não escuto isso. Ontem, no Showtech, alguém me perguntou como é que fica a abertura em área recém-desmatada. Mas fazia anos que eu não ouvia esse termo. Então, isso é uma realidade que não faz parte mais do nosso sistema produtivo. Nós precisamos, sim, incrementar a produtividade do que já tem. Apesar disso tudo, o sistema que nós vemos o cenário que nós vemos é o seguinte: Estados Unidos, ranking mundial de abate de bovinos. Vocês viram lá no primeiro slide que os Estados Unidos têm a metade do nosso rebanho. Nós temos 200 e eles têm 90, mais ou menos. 180, 93. No entanto, olha quem abate mais.
Dos Estados Unidos. E o Brasil está em segundo lugar. Se eles têm menos, por que eles abatem mais por ano? Por quê? Porque eles são mais eficientes. É simples. E nós precisamos correr atrás desse número. Nós precisamos ter a mesma eficiência em abate. Esse gráfico está me dizendo que os Estados Unidos abate um boi em 2 anos e nós abatemos em 4. Porque eles têm metade do nosso rebanho e estão na nossa frente. Eles estão abatendo o dobro do que nós. Mais do que o dobro. Se eles estivessem empatados conosco no número de abates, eles estariam abatendo o dobro, mas eles estão mais que empatados. Então, nós estamos perdendo competitividade no mercado pela nossa ineficiência produtiva. Nossa, que eu digo, minha, de quem tem terra, de governo, do Brasil, de uma forma geral. Então, nós estamos perdendo o mercado, perdendo de vender carne, perdendo de exportar carne, por ineficiência produtiva. Esses são alguns motivos. Isso aqui não é distante, isso aqui é lá em São Gabriel do Oeste. Essa pecuária que a gente vê, né? A vaca parece que está pendurada. Tem alguém do sul aqui que já fala, isso aqui é lá no Paraná. Não é. Isso aqui é São Gabriel do Oeste, onde o cara desmatou o morro. Isso é uma pecuária eficiente? Isso é eficiente? Isso é entre Camapuã e São Gabriel. O produtor não só perdeu a lagoa e a sua aguada, como também está com um problema ambiental enorme. Está com um problema agronômico. A fazenda dele saiu lá do espigão e está aqui, porque essa terra saiu de algum lugar. Então, todo o horizonte A de solo dele, que é o mais fértil, está aqui dentro da lagoa. Então, ele tem 3 problemas: água, ambiental e agronômico. A fazenda dele está aqui dentro. Aqui, para quem conhece, Camapuã, o Rio Barreiro. Acabou. Acabou. Só sobrou isso aqui, ainda passa carro dentro, então... Isso aqui é Santa Rita do Pardo, lá em outra região do estado. Será que isso é pecuária eficiente? Isso. Eu gosto muito dessa foto, porque é um sistema de implantação muito tradicional, né? Eu chamo de rasta-gaia. Mas nós aprendemos isso, né? Ah, como é que reforma pasto? Dizia o avô, esparrama a semente, corta uma árvore e arrasta. Mas e o adubo, o calcário? Não, só esparrama. E a semente nova da planta nova, tá bom. Gente, isso aqui é inadmissível. Não é só pelo período. O século XXI não é isso, não, gente. Isso aqui não produz o pasto que nós precisamos, não. O gado, a carne que nós queremos produzir, está aqui, ó. Tem que sair do pasto. O Brasil é recordista mundial em pecuária extensiva, não intensiva. Nós não temos um monte de confinamento. Nós temos um monte de pasto. O pessoal de fora que a gente recebe aqui fica assustado quando a gente mostra o boi e ele pergunta: o que come? Pasto. Não, mas e o que mais? Não, só pasto. Mas só pasto. Mas e ração? Não come ração, é pasto. É uma realidade diferente e nós estamos aproveitando mal isso aqui. O pasto é uma lavoura como outra qualquer, é uma cultura agrícola e deve ser considerada como tal. Olha aqui, ó. O produtor achou que ia fazer um grande serviço montando um sistema de produção integrado, um ILPF. Mal sabem vocês que quanto mais complexo for o sistema, mais graves os problemas. Então, o pasto degradado em integração, o processo de degradação na integração é muito mais rápido, porque a competição é uma linha muito tênue. Pode haver competição entre árvores e pasto. E olha, está aqui, ó, o pasto está perdendo. Ó. Quer ver outra? Olha lá. Isso aqui é entre Santa Rita do Pardo e Campo Grande, naquela BR nova que fizeram. Passa por boa parte de maciço florestal, passa na Fazenda Modelo. Tem vários exemplos desse aqui. Degradação de pasto, o cara reformou o pasto e acabou de reformar, plantou as árvores, esse eucalipto não tem mais que 2 anos e já está em degradação. Um pasto com 2 anos já degradado, gente, tem alguma coisa errada. Então, como é que a gente pode fazer para aumentar a produção de carne por hectare? Eu vejo 2 saídas. Ou diversificar ou intensificar. Nós podemos diversificar. O que é diversificar? Produzir outra carne. Eu já ouvi isso em congresso. Meus amigos biólogos adoram. A gente tem que criar animais exóticos, não sei o quê, para diversificar. É possível, olha lá. Carne de paca. R$ 290 o quilo. Isso é foto de uma rede de supermercados. R$ 1.003 a peça. Será que é viável, gente, diversificar? Será que nós não temos a melhor fonte de proteína, que é a carne bovina?
Então, não é mais fácil intensificar, produzir melhor? Que práticas de LPF a gente pode adotar para a reforma de pastagens? Agora sim a gente entra no nosso tema principal. Não vou explorar muito, o pessoal do curso cansou de ver isso aqui, né? A integração nada mais é do que a junção dos componentes, a agricultura, a pecuária e a floresta. Importante mostrar, a integração pode ser local ou temporal. Então, aqui em Maracaju, nós temos vários produtores que fazem a integração temporal. O que é isso? 3 anos lavoura, 3 anos pastagem. Então, se você for lá hoje, você só vai ver pasto. Daqui 1 ano ou 2, só lavoura. Mas você fala, mas isso não é integração. É uma integração temporal, não é local. Ele não precisa ter tudo no mesma área ao mesmo tempo. Ele pode ter em períodos distintos. Então, qual a necessidade dessa integração? Qual a importância? Alguns pontos para a gente discutir. A agricultura é uma atividade de alto risco. Então, quando você planta, você fez uma aplicação financeira lá na terra. Se der uma seca, você perdeu tudo. Se você colher bem, o seu dinheiro rendeu. Do contrário, você perdeu. Então, ela é importante, essa diversificação é importante na gestão de riscos. Riscos climáticos, a gente já viu várias vezes, quebras de produção por geada, ou por seca, ou por chuva. Pragas, plantas daninhas, doenças, nós passamos aí pela ferrugem da soja, o ano passado passamos pela bolha da Licoverpa na lavoura, então é um risco. E mercado, eu conheço produtores que têm 3 atividades na propriedade, lavoura, pecuária e cana, e ele me falou, hoje a pecuária é a melhor atividade da minha propriedade. Então a diversificação, a integração traz diversificação na propriedade, ele não coloca todos os ovos na mesma cesta, então você tem opções, você maneja a sua propriedade. Isso gera uma sinergia. Então, é mais do que diversificar. Então, você pode ter os grãos, a soja e o milho, dependendo da região, a cana-de-açúcar e aí a pecuária intensiva, com cria, engorda e até o confinamento. Alguns exemplos, eu gosto muito dessa foto, que quem é aqui da região viu isso em 2011, aquela geada que deu na cana-de-açúcar, o Estado perdeu 890 milhões de reais em ativos de cana-de-açúcar por conta da geada. Então, se o produtor fosse só produtor de cana, ele não teria quebrado, porque ainda colheu o que estava próximo do ponto de maturação. Mas a cana nova ele perdeu. Então, ele não era um produtor só de cana, ele conseguiu manejar o risco. Então, você tem espécies com períodos críticos diferentes. Então, a cana, quando tem cana, não tem soja, então não tem geada na soja, então a soja está salva. O risco por cultura, o déficit hídrico, por exemplo, a pastagem tolera seca, a lavoura não. Então você tem que usar esses componentes, né, para produzir mais, explorando melhor o seu solo. Você tem componentes diferentes, né? Além disso, a integração provoca, esse item é bem importante, o controle de pragas daninhas e doenças. O produtor que integra ou que usa a lavoura em algum período do seu ciclo pecuário traz uma quebra no ciclo dos parasitas. Então você tem uma redução no seu custo e vice-versa. O produtor que usa pecuária entre as safras, faz essa integração 2 anos um, 2 anos outro, ele há uma quebra do ciclo das doenças e das plantas daninhas na lavoura. Então a sinergia entre as culturas é muito positiva. Então o primeiro passo para a gente imaginar um sistema é entender nossa propriedade e definir o sistema a ser utilizado. À tarde, quando a gente for lá para a dinâmica, nós temos uma areazinha plantada com alguns desses sistemas. Aí, Paulo, a gente faz uma quebra de protocolo e dá uma passada com a turma lá para visualizar. Nós temos trabalhado muito com o milho, milheto ou sorgo em consórcio com o capim. Qual que é a ideia? Já que você vai mecanizar e vai reformar, ao invés de colocar só o capim, coloca uma cultura agrícola, que é o milho, milheto ou sorgo, é o que nós mais temos trabalhado. É possível fazer também com soja, em algumas regiões. Aí o pessoal, mas não é toda a região. Nós estamos trabalhando com soja lá em Figueirão. Então, hoje nós temos tecnologia para avançar com a soja em regiões em que antigamente a gente dizia, não é terra de cultura. Se tiver índice pluviométrico, se chover bem, nós conseguimos avançar com a lavoura e utilizar a soja. Outro sistema é a agricultura por um período e em seguida a lavoura. Não necessariamente você precisa colocar e já entrar o gado. Trabalha 2 anos com a lavoura, faz uma parceria, isso acontece muito em algumas regiões. O
agricultor faz uma parceria com o pecuarista. Então, arrenda a terra por 3 ou 4 anos, tem que ser um período longo, porque senão não compensa o investimento. O agricultor paga a renda, investe na terra e devolve o pasto reformado. Então, é uma parceria de agricultura e pecuária. E aí os sistemas com árvores, que nós vamos falar um pouquinho também. Então, iniciando o sistema, essa é uma foto bem icônica, porque mostra a terra gradeada. Meus colegas da agricultura me condenam, né? Falam, nossa, mas nós temos que falar de plantio direto, nós temos que evitar a mecanização. Mas, felizmente ou infelizmente, na reforma de pastagem, é muito difícil se fazer uma primeira reforma sem uma boa mecanização. Então, é grade mesmo, é revolvimento de solo, para que você consiga fazer as adubações, incorporar o calcário, incorporar o gesso, e também fazer a conservação de solo. Isso aqui é lá em Amambai. Olha a importância de você fazer um terraço bem feito. O pecuarista muitas vezes negligencia o terraço. E eu demorei uns 10 anos para entender o porquê. Quando você faz o terraço, quando você não tem terraço, toda a água escorre para uma aguada. E essa aguada é utilizada para os animais. Quando você faz terraço, essa água infiltra. Então ela vai sair lá no curso d'água, não vai mais descer para a sua lagoa. Então, muitos pecuaristas dizem, não, se eu fizer terraço, eu vou perder minha lagoa. É possível que isso aconteça, mas essa água vai voltar para a sua propriedade lá no curso d'água. Então, é uma mina que secava e agora não seca mais, é um rio que aumentou o curso. Então, extremamente importante. Além da água, nós vimos lá atrás, quando há escorrimento superficial, vai embora a água e a camada superficial do solo, que é a mais fértil. Então, já passando para os primeiros passos da implantação, aqui um modelo que nós falamos lá atrás, que é o sistema de milho com capim. O milho e o capim são semeados juntos na área. Ao invés de você semear só o capim ou só o milho, você semeia os dois. E maneja esse sistema para que você colha o milho sem perder produtividade. Tendo colhido o milho, o capim permanece na área e depois de 30 dias você já pode pastejar. Então aqui já o sistema, aqui é milho com piatã. Milho de 45 centímetros de espaçamento com capim piatã. Esse milho foi colhido e 20 ou 30 dias depois o gado já entrou para pastejar. O pessoal me pergunta, mas esse milho perde produtividade? Não perde. Existem técnicas de supressão química do capim, são herbicidas usados em subdose, que dão uma segurada no capim. Não é um termo técnico, mas todo mundo entende. Dá uma segurada no capim e o milho sai. Então você maneja os dois, quando o milho começa a secar, aí o capim coloniza a área. Aqui é outro exemplo também já no ponto de colheita do milho, alguns agricultores perguntam, mas isso não embucha a colhedora? Não embucha. Eu já colhi milho com capim Tanzânia mais alto do que isso aí, não embuchou. Então a colhedora colhe o milho normalmente e outra vantagem, ela faz o... Pode falar. Não muda em nada o ciclo do milho. Não muda nem a janela de plantio, nem o tempo final do híbrido. Né? Então não muda absolutamente nada. Só traz vantagens. É claro que se você colocar uma quantidade de sementes exagerada, aí você não vai conseguir segurar a competição. Mas colhe bem, a colhedora faz inclusive o pastejo de formação. Quando você colhe o milho, você acaba cortando o capim. Isso já funciona como o primeiro pastejo, que é aquele de formação, que é aquele pastejo rápido para estimular perfilhamento. E outra coisa que o pessoal observou aqui é que quando tem ventos fortes, no inverno, no milho safrinha a gente tem, o milho tomba em cima do capim, então a colhedora consegue ainda colher essa espiga. Na área sem consórcio, a espiga cai no chão, então a colhedora não consegue mais recolher. E aqui a área pós-colhida, né? Você vê que o capim fica bem visível na área, fica muito capim, a quantidade de sementes, nesse caso aqui, 6 kg de semente de capim marandu já foram suficientes para formar o pasto. Se a ideia é só fazer palhada para soja, 1,5 kg de semente já é suficiente. Então, o que nós observamos, vocês vão ver mais para frente, lá em Figueirão nós reduzimos de 15 quilos de semente de capim na formação solteira para 8 quilos na formação consorciada. Então, semente não é mais R$ 2, R$ 3, é R$ 11, R$ 12 o quilo. Então, nós reduzimos aí 7 quilos de semente por hectare. Só aí já tem uns R$ 70, R$ 80 de economia por hectare para o produtor. Aqui outro exemplo, né? Já começamos algumas imagens lá de Figueirão, que é uma unidade, é importante ressaltar, gente, nós temos uma unidade de pesquisa em parceria, Fundação MS, Senar, Fazenda 3R e Sindicato Rural de Figueirão, em que nós desenvolvemos pesquisas voltadas para a pecuária, por isso nós vamos mostrar várias imagens de lá. Né? Então aqui um exemplo que nós executamos lá, sorgo com capim, eu ainda brinquei com o Zimmer, que essa é uma formação de capim em Paiaguás, e inclusive tem floresta nessa área, então eu falei, Zimmer, olha, nós temos um sistema lá de fazer inveja.
que nós temos o sorgo implantado juntamente com o paiaguás e as árvores espaçadas em 20 metros. Esse sorgo, esse milho, nós usamos ele para silagem, né? Haja vista que o produtor utilizava já a silagem, ele tinha que comprar a silagem, então nós oferecemos para ele, vamos produzir silagem? Ele falou, é possível? É possível. Ah, mas aqui em Figueirão dá lavoura? Dá lavoura, é só manejar bem que dá lavoura. Então, esse produto foi a silagem. Não é só esse o fim, tá, gente? Pode ser grão, isso pode ser, como o Zimmer chama, de silagem em pé. Se você usar o milheto em consórcio com capim, você pode soltar o gado para pastejar. Não precisa colher silagem ou embalar, né? Então, nós temos opções nesses consórcios para vários níveis tecnológicos, desde aquele produtor que tem uma semeadora a vácuo com terceira caixa, até aquele que só tem um lancer e um rolo compactador. É possível montar um sistema de integração de forma muito simples. Eu vou mostrar outra foto de quando nós começamos lá em Figueirão. Aqui, ó, após a colheita do milho, o milho foi ensilado, foi no dia da colheita, então o pasto de Piatã ainda está meio... Como colheu silagem, o milho ainda estava verde. Agora que esse pasto vai começar a tomar luz, e aí é que ele vai começar a se desenvolver para formar uma pastagem mesmo. Aqui o paiaguás, após o corte, o pessoal assustou, né? Falou, nossa, que capinzinho sem vergonha, olha como é que ficou. Eu falei, calma, que tinha 25 toneladas de sorgo por cima. Como é que o capim ia se desenvolver? Vamos cortar primeiro, vamos deixar ele tomar sol, pegar uma chuva, aí vocês vão ver. Depois vocês sobem lá no stand da 3R e perguntam para o seu Rubinho qual que é o capim que ele mais gosta lá na fazenda. Então, esse capim passou uma seca fantástica, não sofreu, ficou com uma novilhada, aqui são 26 hectares, ficou com 128 novilhas, desde abril até novembro. Passou a seca inteira, bem manejadinho, sem problema nenhum. Aqui já, depois da colheita, né, a ensilagem, ele utilizou uma embutidora, utilizou também o silo aéreo, então é possível fazer, gente, das formas mais simples e das mais avançadas, não tem problema. E aí ele conseguiu lá numa ferro velho, lá uma máquina de embalar a silagem. Ele falou, comprou super barato e montou o sistema dentro da fazenda. Então depois ele abre o silo e embala a própria silagem. Então ele já armazena a própria silagem. Ele ficou muito contente porque do jeito que ele comprava a silagem, ele tem na propriedade. Melhor ainda, porque ele comprava em bag de 1.000 quilos. Então, só mexia nisso com a pá carregadeira. Agora ele está fazendo de 30 quilos. Então, um funcionário só leva a silagem, que ele mesmo produz até o coxo, sem problema nenhum. Outro ponto importante é a seleção de sementes, sementes de qualidade. O Zimmer sempre fala sobre isso, né, Zimmer? Não vou me atentar muito a isso, mas é importante usar a semente mais pura possível. A gente tem aí vários preços de semente, não tenham dúvida. Semente muito barata é suspeita. A nossa recomendação é mandar para análise, tá? Aqui na Fundação nós temos um procedimento. Comprou semente, mesmo que seja um saco, manda para análise. Já aconteceu da gente vir a análise da empresa, a gente refazer, dar diferente, a gente ligar e falar, ó, a semente aqui deu 60% de VC. A empresa nem se incomodou. Falou, não, já estou te mandando mais. Ou seja, ela já sabia que a semente não estava adequada. Para ter uma formação como essa, ó. Que beleza de formação. Né? Não, pera. Isso aqui, ó, é puro capim-colchão. Isso aqui foi uma primeira semeadura. O cara perdeu. Perdeu o adubo, perdeu a dessecação, perdeu a semente. Ele não fez análise. Como é que ele vai provar para a empresa? Quem vê isso aqui fala, é aveia, não é capim-colchão. Então, uma simples análise que custa R$40, já vai te dizer lá a quantidade de sementes invasoras, tudo bonitinho. Então, muito importante. Né? Métodos de semeadura do sistema, esse sistema de integração, ali está milho com capim, mas funciona para o sorgo com capim também, é um método um pouco utilizado, são as duas operações. Você faz a semeadura do capim e depois o grão por cima. E o mais utilizado aqui na nossa região é a terceira caixa, que nós vamos ver à tarde na dinâmica, nós vamos mostrar como isso funciona, a regulagem disso, que é um implemento que você põe em qualquer semeadora, você acopla a semeadora do grão, e ela faz a semeadura do capim juntamente. Então, é uma terceira caixa, né, que solta a semente de capim ao lado dos carrinhos da semeadora. Tá? Então, você otimiza as suas operações, você planta o consórcio em uma operação só. Ainda tem outras possibilidades, como eu falei, nós vamos ver lá à tarde. Você pode fazer o capim a lanço normalmente,
Você mecanizou, faz o capim a lanço, rolo compactador, grade niveladora fechado, qualquer um dos dois, e faz a semeadura do grão por cima. Aqui outro, esse é um caso bem legal, um produtor lá de Santa Rita. Todos esses produtores que nós estamos mostrando, gente, são produtores do programa Mais Inovação do Senar. Então, a Fundação é parceira do Senar nesse programa e acompanha esses produtores. Então, nós acompanhamos mensalmente e acompanhamos o desenvolvimento das culturas nessas áreas. Então, aqui lá em Santa Rita, o produtor foi a São Paulo e achou essa semeadora em excelente estado por R$16 mil. Então, ele está plantando, aí comprou ele, o irmão, o primo, o tio, o vizinho, saiu baratinho para cada um e todo mundo está fazendo um sistema de integração na propriedade. Essa máquina, ela planta o capim na entrelinha e 3 linhas de grão. Então, você consegue plantar o consórcio numa operação só, e ela é adubadora também, né? Então você faz toda a adubação, é uma adubação só, não é uma para o pasto, uma para o capim, uma para o milho, uma para o sorgo, é uma só. Então ela faz tudo numa operação só. Aqui o sistema que eu falei, né? O capim a lanço e o grão na semeadora. Essa foto é bem emblemática, que quando nós começamos o trabalho lá em Figueirão, eles tinham essa semeadora aqui, de 4 linhas, semeadora adubadora. Eu nunca vi uma mais simples do que essa. Nós plantamos 100 hectares. Com essa semeadora de 4 linhas, e um pulverizador pecuário. Então, gente, tecnologia não é desculpa. É possível fazer com... Essa semeadora não custa... Olha, dada é cara, essa semeadora. O pulverizador pecuário está aposentado já. Então, quando a gente ia pulverizar, e aí nós aqui e eles lá, uma propriedade pecuária, tocando uma lavoura. Os meninos do Senar iam lá, vão uma vez por mês. Quando deu o primeiro surto de lagarta, já estava tudo encartuchado. Então, eles viram... uma semana ou 2 depois. Pulverizava, era uma época, era bem nessa época, estava tendo Showtech. E eles ligando, não acaba essa lagarta. Não conseguia nem terminar o talhão, já tinha que começar de novo. Então ficou umas 2 semanas sem parar de pulverizar, porque não vencia. E isso não foi desculpa. Esse ano nós fizemos de novo e aí corrigimos os erros. Então a máquina não é o problema, não. Esse sistema é bem eficiente, fez a mecanização, capim a lanço, adubo a lanço, milheto a lanço, não tem problema nenhum. 3 operações. Se você for fazer, né, o milheto não tem como fazer na semeadora, tem que ser a lanço. Então você faz o capim a lanço, o adubo a lanço, o milheto a lanço, passa o rolo compactador uma vez só por cima, está pronta a sua área. Falando de adubação, esse é um ponto que a gente tem trabalhado e conversado bastante com a Embrapa, manutenção da produtividade baseada na adubação. Muitas vezes a gente reforma o pasto, mas eu coloquei lavoura aqui, tem 5 anos de pasto. A gente vê áreas aqui que no 2º ano após soja, o pasto já começa a perder produtividade. Então, nós temos que lembrar das adubações de manutenção. Então, usar uma tabela ou essa ou similar a essa que mostra a quantidade de carne que você quer extrair da área e quanto adubo, aqui nesse caso está falando de fósforo, em forma de P2O5, quanto fósforo você tem que repor. Essa é uma tabela, gente, que o agricultor usa há anos, de forma bastante simples. Por exemplo, milho safrinha. Cada saco de milho que você quer colher é 1 kg de nitrogênio que você tem que colocar na área. Isso é uma regra. E nós temos que avançar isso na pecuária. Nós temos que entender que para tirar 950 quilos por hectare de peso vivo, tem que colocar 70 quilos de P2O5. Mas eu vou colocar 25. Tá, então eu só vou tirar 350. É uma ligação direta. Né? É diretamente proporcional. Quanto mais nutriente eu repor, mais carne eu vou tirar. Então nós temos que lembrar sempre disso, pós-reforma, para fazer as adubações. Aqui, ó, mostrando falando das adubações de manutenção, aqui, ó, uma área recém-formada, acabou de ser plantado o capim pós-soja, e uma área com 1 ano de uso. Olha a diferença dessa área para essa área. E olha a surpresa. Essas áreas, elas são vizinhas, ó, só uma cerca separa. Só talhão diferente. Esse aqui acabou de ser plantado, acabou de ser colhida a soja e formado pasto. E esse aqui já tem 1 ano. Em 1 ano, olha a quantidade de capim que esse produtor já está perdendo. Bastava que ele fizesse uma adubação de manutenção e a produtividade ia voltar a esse patamar aqui. E aí o nosso penúltimo item, que é sobre as árvores, né? Como adicionar árvores ou por que adicionar árvores. Essa é uma sequência de imagens que eu gosto muito, que é
trata do índice de temperatura e umidade do conforto térmico para o gado Nelore no Brasil em 2012. Não tenho dúvida que isso, ao se repetir, só se agravou. Então, 2013 foi pior, 2014 foi pior. E nós temos um valor de referência para o gado Nelore que, na escala acima de 70, ele está em algum índice de estresse. Então, toda vez que essa escala aqui passa de 70, ou toda vez que ela fica amarelinha ou mais escura, o seu gado está gastando energia para se arrefecer. Então, o alimento que você está dando está sendo convertido em refrigeração interna. Ele não está ganhando peso, ele está em estresse climático. E aí nós começamos lá em janeiro, no mapa do Brasil, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, já estamos voltando para o verão, né? Vocês viram o inverno. Novembro e dezembro. Ao longo de 12 meses, do Mato Grosso do Sul acima, todos os meses o gado estava em estresse. Na região sul, um pouco menos, Mato Grosso do Sul, no verão inteiro, o gado está em estresse. Então, a sombra desempenha um papel fundamental no ganho de peso animal. Não só ele não gasta energia para se arrefecer, como também ele melhora a conversão alimentar. O gado pasteja o dia todo. Então, a árvore não é só bonita, não é só poupança verde. Um dos principais, uma das mais importantes funções da árvore no sistema é o conforto térmico animal, a gente não pode esquecer disso. Gado leiteiro, pior ainda, né? Todas as vezes que há alguma coloração, é o percentual de perda, naquela escala, né? Então, escala 1, 1% de perda, até 20%. Então, aqui tem uma imagem de janeiro, verão, e outra no inverno. Então, no verão, gente, praticamente o Brasil todo, o gado leiteiro está perdendo produtividade porque está em desconforto térmico ou está sobreaquecendo. Então, aqui, sistemas com árvores, aquele sistema do sorgo, eu falei para vocês, o sorgo com paiaguás. Como é uma área bem plana, nós posicionamos 2 linhas de eucalipto, espaçadas a 20 metros. O pessoal vai discutir isso para frente, mas na minha concepção, o mínimo é 20 metros, antes que vocês já se perguntem, né? Normalmente as pessoas, é uma pergunta bem comum. 20 metros é o mínimo que a gente precisa. Aqui outro exemplo, essa é uma área da Embrapa, Zimmer, acho que copiei sua foto. O eucalipto de 2º ano, já é a 2ª safra de soja, então outra pergunta bem frequente, mas só dá para fazer soja no 1º ano? Aqui, 2 safras de soja e foi feito milho também, o eucalipto já estava com 2 anos. Aqui, a área que foi feito milho, esse milho foi plantado em integração com o capim, então o eucalipto já tinha um porte que suportava ou comportava animais, então ao colher esse milho, o capim já estaria pronto e você poderia entrar com os animais na área. Aqui outro exemplo, esse aqui é a fazenda Japema, lá em Vinhema, é uma propriedade que o Celso Medeiros, que vai falar com a gente aqui, atende, então provavelmente ele vai falar mais sobre ela. Eles reformam o pasto, no momento da reforma adicionam o eucalipto. Ficam com a área isolada 10 meses e em seguida já entra com o gado. Beleza? Vamos lá. Outro ponto importante da presença das árvores é a amenização dos extremos climáticos. Tanto o calor quanto o frio são amenizados para os animais e para o pasto. Essa foto foi tirada em Bela Vista, em julho de 2013, quando deu a geada no meio do ano. Quando deu a geada no meio do ano, dei uma olhada em volta da faixa de árvores. 20 metros, eu medi. A 20 metros da linha de árvores, o capim foi completamente preservado. Está tudo verdinho. Coincidentemente, é onde está a sombra aqui, nesse horário. Acima dos 20 metros, ou após os 20 metros, o pasto foi todo dessecado. Então, se o produtor tivesse uma linha de árvores a cada 30 metros, ele não teria perdido nenhum quilo de pasto. Então, é muito importante. Só isso aqui já vale o investimento. Como que fica agora os aspectos econômicos? Vamos falar um pouquinho sobre os custos e receitas da integração do que nós já fizemos, tá, gente? Todos esses números foram apurados por nós
são da nossa unidade de pesquisa, então são validados pelo produtor, nós não inventamos esses números, não tiramos de nenhum livro. O sistema milho com capim custou 1.200, teve um custo de R$ 1.200 de insumos e 1.150 em operações. Isso é grade, terraço, grade niveladora, rolo compactador, pulverizações. E o que ele nos proporcionou de receita? 17 toneladas de silagem e 30 arrobas de carne. O sistema sorgo com capim é mais barato. Então, principalmente porque a semente de sorgo é mais barata e o risco de pragas é menor. Então, você tem menos pulverizações na área de sorgo, em comparação com a de capim. E nós tivemos as mesmas 17 toneladas de silagem e as mesmas 30 arrobas de carne. Na reforma sem integração, os custos reduziram. Só que nós tivemos aí 0 toneladas de silagem e somente as 30 arrobas de carne. Então, essas 17 toneladas de silagem, deixa eu ver se nós temos aqui. Você pode passar, por favor? Não está mais. Não, pode voltar, não tem. Essas 17 toneladas de silagem eram compradas, cada tonelada era comprada a 400 a 450 reais. Então, dividindo o custo total pela produtividade, nós produzimos silagem a 220 reais por tonelada. Ele comprava 400, 350 quando estava muito barato, 400 até 450 a tonelada posta na fazenda. Nós produzimos a 22 centavos o quilo e nós jogamos toda a conta na silagem. O que é toda a conta? É desde a mecanização, o terraceamento, as mudas de eucalipto, as pulverizações, a formação da pastagem, as adubações, nós jogamos toda a conta na silagem. Então o produtor economizou na compra da silagem e ganhou um pasto reformado com 250 árvores de eucalipto por hectare. A receita das árvores, nós temos aí algumas estimativas, né? Para 4 anos, um desbaste inicial com 4 anos e R$ 506 reais de lucro, receita bruta, né? Com 8 anos mais um desbaste, mais R$ 1.500 de receita bruta, e no 12º ano o corte final da floresta, aí é quando ele vende essa floresta, o planejamento dela é para servir a serraria. Quando a gente faz um sistema integrado, dificilmente a gente planeja para fornecer madeira de baixo valor, celulose, carvão, lenha. Normalmente ele é planejado para fornecer madeira para serraria, porque é uma madeira de maior valor agregado e uma madeira que viaja. Então lá em Figueirão não tem indústria de celulose, não tem carvoaria, não tem consumidor para essa madeira. Não dá para a gente viajar com um caminhão de lenha 200 quilômetros, mas um caminhão de tora viaja até mais do que 200 quilômetros. Então você consegue atender mercados mais distantes com a sua madeira. Então a receita bruta final, ao 12º ano, nós teríamos R$ 1.500 por hectare ano no componente arbóreo. Então é bem significativo, mas tem que esperar 12 anos? Tem, mas você tem uma receita final com um custo de implantação e manutenção de R$ 700 por hectare para 250 mudas. Então, é um investimento a longo prazo, mas você teve aí, de 12 anos, no primeiro ano nós já entramos com os animais, então você teve 11 anos de conforto térmico animal de graça. Que desafios e oportunidades que nós temos? Um dos primeiros, e é o mais discutido, é o isolamento da área. Ninguém tem pasto para deixar vedado 10 meses. Então, quando a gente adiciona árvore, naturalmente não dá para entrar com gado. Nós precisamos manter essa área isolada. E nós já conseguimos, o melhoramento florestal nos permitiu, quando nós começamos há 10 anos atrás, nós falamos em 2 anos de isolamento. Hoje, com 10 meses, já está entrando animais. Tem alternativas. Por exemplo, aqui, esse produtor isolou a linha de eucalipto. Só que ele só fez 2 e desistiu porque inviabilizou economicamente. Então, ele preferiu manter a vedação do pasto. Quais soluções? A utilização de clones ou espécies de rápido desenvolvimento. Celso vai falar sobre isso com certeza, que nós precisamos buscar materiais que tenham o múltiplo uso e o rápido desenvolvimento, para que nós tenhamos menos tempo de isolamento da área. Outro desafio é a entrada prematura dos animais. O produtor, naquela ânsia, ele vê o pasto bonito, o pasto acabou de ser reformado, nunca foi pastejado, e ele quer entrar os animais. Às vezes ele entra prematuramente com os animais. E o gado, principalmente o Nelore, ele não chega a comer a planta de eucalipto, mas ele se coça e ele é muito curioso. Então ele arranca o galho, ele mordisca a casca, ele causa danos, olha aqui, derrubou 3 árvores. Então não só foi a entrada prematura, como também a era dos animais.
Então ele soltou um lote de touros na área. Olha o tamanho desse bicho. Poderia ter soltado garrote, bezerro desmamado, que o dano seria muito menor. Então, quanto mais prematura for a entrada, 10º mês, não vai botar vaca parida, bota garrote, bota bezerro desmamado, porque o dano às suas árvores, se tiver, vai ser muito menor. Então a solução, esse é um número que a gente usa como referência, diâmetro mínimo de 8 centímetros. Você vai a 1,30 m da árvore, é o DAP, né, o diâmetro, a altura do peito, e você, quando ela tiver 8 centímetros, você já pode soltar o gado que ela vai aguentar o gado coçar, vai aguentar a presença dos animais, vai suportar a presença dos animais. E adicionar animais de eras menores, né, isso parece meio óbvio. O investimento inicial é um desafio, nós temos que mobilizar uma quantidade de recursos significativa, então precisamos de assistência técnica, insumos, máquinas, mão de obra especializada, é um desafio. Então, claro que tem linhas de crédito para isso, da mesma forma tem insumos no mercado, não é problema. O problema é que eu estou lá em Figueirão, o meu insumo mais perto, o calcário de lá, vem de Alto Taquari, porque aqui de Bela Vista não tem como, não compensa o frete. Então você começa a ter problemas. A logística acaba sendo problema também em alguns lugares, uma ponte que não comporta uma carreta inviabilizou seu sistema. Você ficar puxando calcário de caminhão toco, não é viável economicamente. Então são pontos que você tem que observar. Se tem assistência técnica próxima, você vai ter que levar alguém. Se tem os insumos, as máquinas, isso é muito importante. A gente vai falar de mecanização à tarde. Eu já encarei plantios florestais longe, plantado tudo na mão, é muito difícil, precisa de uma equipe muito grande. E falou em equipe, você falou em mão de obra, que é um problema do país todo. Mão de obra ainda mais especializada. Então, uma dificuldade que a gente tem, treinar uma pessoa para atender o sistema. Muitas vezes, principalmente o pecuarista, inicia um sistema florestal na fazenda e fala, não, vou ensinar meu peão a cuidar de formiga. Gente, não dá certo. Não dá certo porque ele não sabe, mas eu vou treinar, mas ele tem outras coisas para fazer. Se estourar uma cerca, ele vai largar a formiga e vai cuidar da cerca dele. E a formiga vai comer seu eucalipto. Então, essa mão de obra local, muitas vezes é problemática. Aqui, falando de mão de obra especializada, ó, a orientação para o funcionário era carpir o mato da linha de eucalipto. Maravilha, né? Olha o que ficou. Que planta que é essa aqui? É um fedegoso. Então, ele não distinguiu o eucalipto do fedegoso. Está aqui, ó, o fedegoso ficou na linha. É sério, ó, aqui, ó. Então, gente, isso é muito... Como é que você larga uma equipe dessa carpir ou fazer uma capina química ou mesmo uma manual em 100 hectares de floresta? Você não pode ficar lá pastoreando. Então, você tem que ter uma mão de obra especializada. Então, soluções financeiras é o financiamento. Nós temos diversas linhas de crédito. O Mato Grosso do Sul é recordista em uso de recursos do programa ABC. Né? Então, nós temos essa facilidade. A terceirização, tem muitas empresas que prestam serviços. E as parcerias, como nós falamos lá na agricultura e pecuária. Pessoal, com isso eu agradeço. Se tiverem dúvidas, estamos à disposição. Não? Nada? Entenderam tudo? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado.